Pessoal, eu quero começar esse vídeo comentando sobre o código que a gente fez na aula de terça e eu vi um erro, tá? E aí eu não consegui na aula corrigir esse erro, mas ele foi muito simples, tá? Ele foi um erro bem babaca, na verdade. É o seguinte, se vocês repararem bem, o que a gente precisa fazer no método da bissecção para verificar se o intervalo tá ou não é multiplicar o valor de xl na função pelo valor da função em xr. O nosso teste é feito com f de xl vezes f de xr, onde xr é o ponto que a gente acabou de calcular, tá? A metade, né? O ponto médio. E se vocês repararem aqui no programa, eu coloquei como teste f de xl vezes f de xu. Esse é o problema. Ele estava sempre pegando os extremos dos intervalos, então não faria diferença, ele nunca iria conseguir calcular de forma correta. Então, a única coisa que eu tenho que trocar para funcionar, o u pelo r. Então, f de xl vezes f de xr. Vou salvar aqui. E aí, agora sim, vamos executar com aquela função y cosseno ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado sobre 20, no intervalo de 1,5 e 2, para a gente poder ver a solução. Então, vou dar um F5 aqui para a gente ver como que se comporta. Pronto. Agora sim, ó, a raiz aproximada foi 1,689705. Utilizamos 20 iterações e encontramos um erro com 2,82 elevado a menos 7. E isso ainda ele bate junto com aquilo que a gente fez, que foi na medida do erro. E se vocês repararem, a gente fez na terça, ó, a gente calculou que para um erro de 0,5 vezes 10 a menos 6, a gente precisaria de um número de iterações maior que 19,93. E a gente acabou encontrando que foi pelo total, então, de 20 iterações. E o programa acabou que ele complementou isso. Ó. Então, com um total de 20 iterações, nós conseguimos adequadamente encontrar a raiz. Se eu mudo o valor aqui, tá? Por exemplo, se eu peço agora com 10 casas decimais corretas, ele vai fazer, mas até garantir 10 casas decimais, pode ser que ele vai gastar mais iterações. Vamos ver se ele chega no máximo de 50. Então, ó, vou pedir aqui para rodar mais uma vez. Então, tá lá, ó. Em 33 iterações, ele calculou a raiz com 10 casas decimais corretas e o erro que ele atingiu foi de 3,44e elevado a menos 11. Tranquilo? Então agora está funcionando perfeitamente o nosso código. Então o único problema que eu fiz foi ter colocado f de xl vezes f de xu. Correto seria f de xl vezes f de xr. Tranquilo? Então essa é a primeira coisa. Para dar continuidade, ele pede o seguinte aqui na número 3. Utilizando a pesquisa incremental, determine pelo menos 2 intervalos onde as funções a seguir possuem raízes. Depois, utilize o método da bissecção para determinar as raízes com pelo menos 6 casas decimais corretas. Tá, para a gente poder fazer isso daí, deixa eu pegar aqui só as funções para a gente já poder ter mantido isso daqui. Ó. Então, a gente está no exemplo 3. Perfeito. Eu vou fazer só uma, tá? E vocês fazem o restante aí depois. Eu vou fazer a letra B, tá? Sem nenhum motivo em específico, tá? Então, ó, a gente vai fazer então para a função f de x igual a seno de 6 cosseno ao quadrado de x menos 4x. Essa é a função. Perfeito? Ele quer que a gente analise as raízes no intervalo entre 0 e 4. Perfeito? Tá, então, é essa a função que a gente quer. Deixa eu só colocar aqui como subsection. Beleza, então essa vai ser a função que a gente está. Então, primeiro, vamos aplicar o algoritmo da pesquisa incremental para podermos encontrar pelo menos 2 intervalos que possuem raízes. A primeira coisa que a gente vai fazer. Então tá, vamos pegar aqui então o nosso teste, tá aqui, certo? Teste dos programas. Como eu vou precisar usar as duas funções, tanto o método da bissecção quanto o método da pesquisa incremental, eu já vou deixar aqui. Então eu vou fazer, ó, exec, aspas, aspas, pesc-inc, que foi o nome que eu dei para pesquisa incremental, .sci. Ele vai executar as duas, perfeito? Por enquanto, essa chamada aqui eu não irei fazer, então deixa eu comentar ela aqui. Tranquilo?
Para a definição da função, o que a gente vai fazer? Y vai ser igual, então, a... Vamos lá. Seno de 6 vezes... Aqui vai ter um cosseno ao quadrado. Ó. Então, cosseno de x, para fazer em forma vetorial, ponto elevado ao quadrado, menos, eu acho, deixa eu ver aqui, 4x. Então, 4 vezes x. Lembra que o ponto elevado ou o ponto operação, você só faz para operações que vão ter que ser feitas em vetores. Então, se o x for um vetor, cosseno de x vai ser um vetor de valores do cosseno, e você vai ter que elevar cada um ao quadrado. Por isso o ponto. Agora aqui eu não preciso do ponto. Por quê? Todo valor de x a gente vai multiplicar só por 4. Então aí eu não preciso do ponto. Perfeito? Então nesse caso temos definida a função. Vamos criar aqui então agora a parte onde vai encontrar esses intervalos, tá? Então, ó, encontrando os intervalos onde se tem raiz. Tá, como ele não especificou qual raiz é, ele só pediu no mínimo 2, tá? Então, vamos utilizar o método pesquisa incremental para uma qualquer quantidade. Vou pegar aqui o arquivo que a gente fez, vou copiar a saída e a entrada aqui, tá? Vou então voltar aqui e vou colocar, ó, em i aqui, eu vou colocar número de intervalos, para não confundir com o próximo, tá? E vou aqui dar pesquisa incremental. Aí eu passo a função, passo o xl, que é 0 para esse nosso exercício, e o xu, que é 4 para o nosso exercício. Como ele não pediu, ele pediu só 2, eu vou colocar um h de 0,5, tanto faz. Poderia ser 1 também, tá? Aqui tanto faz. Mas já para a gente só não garantir que, por exemplo, dentro de um mesmo intervalo possa acontecer de ter mais de uma raiz, vamos colocar 0,5, tá? Acho que já é um valor bastante interessante, tá? Se a gente já executar, a gente já vai conseguir isso daqui, perfeito? Essa parcela, esses mprintfs aqui, deixa eu comentar aqui, que a gente vai usar ele só daqui a pouco, tá? Mas vamos mostrar então, ó. Deixa eu só pegar aqui e copiar aqui, só para a gente poder mostrar o número de intervalos, tá? Então, ó, encontramos porcentagem de intervalos. Pode ser que eu encontre só um, vou colocar assim, intervalo ou S, tá? Então vamos colocar aqui N intervalos. E depois a gente pede também um mprintf para mostrar esses intervalos. Os intervalos são... Como mostrar intervalo, mostrar matriz é um pouco mais chatinho, eu prefiro usar o disp para poder mostrar os intervalos, perfeito? Então vamos executar aqui e vamos ver o que a gente obtém. Então, ó, certamente esse aqui é o do TikTok, tá? Esse tempo aqui que apareceu, ó, é o do TikTok. Eu já vou tirar aqui, porque isso aqui foi interessante na nossa primeira aula, agora não é necessário mais, tá? Vou deixar comentado aqui. Vou pegar aqui e vou executar novamente. Ó, então a gente encontrou 6 intervalos, que foi de 0 a 0,5, 0,5 a 1, 1,05, 1,5 e 2, 2, então por aí. Tá? Então, como a gente achou bem mais de 2, vamos selecionar 2 aleatórios. Tá? Então, ó, temos pelo algoritmo que, vamos escrever aqui, ó. Vamos para o primeiro. Eu vou pegar os dois primeiros, tá? Entre 0 e 0,5 e 0,5 e 1, temos raízes da função. Perfeito? Tá? Então, nesses dois intervalos a gente tem raízes da função. Então, agora, aplicando o método da bissecção com um erro máximo de... Vamos considerar 4 casas decimais apenas corretas, tá? Então, vamos colocar 0,5 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Teremos como raízes... Vamos colocar aqui, ó, x1. Então, vamos pegar, lembrando que é aproximado, mas a gente vai considerar 4 casas corretas, tá? Então, x1 será. Então, vamos vir aqui agora no seguinte. Aqui vai mostrar os intervalos, tá? Eu já calculei os dois. E vamos fazer aqui, então, 2 vezes, tá? Esse processo aqui. Como vai ser 2 vezes esse processo aqui, eu vou fazer isso aqui em um for, tá? Vamos fazer o for. Peraí.
for de i de 1 até 2, para ele fazer isso duas vezes, o que eu quero que ele faça? Ele vai calcular aqui, ó, isso daqui. Aí ele vai pegar XR, NI e EP. Quem que vão ser os intervalos aqui, ó? Como vai dar o limite inferior e superior? E eu já calculei aqui, ó, ele está no I. Eu posso simplesmente colocar aqui assim, ó, I e colocar I e 1. Tá? Para falar, ó, eu quero o primeiro, porque o I não vai começar em 1, então eu quero no primeiro intervalo, tá? O primeiro valor que aparece, que aí no caso vai ser 0. Tá, beleza. E no segundo, eu vou colocar aqui 2. Então, ele vai lá no vetor I, que mede que estão os intervalos, e vai pegar na coluna, tá, 2, o valor para o I 1. Então, 0,5. Quando o I for 2, ele faz o mesmo processo. Aí ele vem aqui, agora na segunda linha, tá? Na segunda linha aqui, pega o primeiro, na segunda linha, pega o segundo. E o erro aqui a gente quer a menos 4. Perfeito? Feito isso daí, o que eu quero? É que ele me mostre na tela isso daqui, ó, duas vezes, tá? Então, ele vai mostrar isso para mim, a raiz aproximada. Aí, como eu pedi 4 casas, eu vou colocar aqui só 4 casas, tá? Não me interessa o restante. Então, 4 casas. Ele vai fazer as aproximações necessárias, vai mostrar só com 4 casas, perfeito? Então, feito isso daqui, vamos salvar e vamos compilar. Perfeito? Então, lá fala o seguinte, ó, foram 6 intervalos, tá? Peraí. Aqui, ó, deixa eu só colocar um barra N aqui, ó, para ele pular para a próxima raiz, porque senão fica tudo junto. E aqui também, melhor ainda, eu vou colocar um barra N aqui nesse primeiro e vou tirar o segundo daqui, ó. Assim vai ficar bem fácil para a gente poder ver. Pronto. Então, ó, no intervalo de 0 até 0,5, uma raiz com 4 casas decimais foi de 0,4411. O erro foi de 3,46 e a menos 5. Observa que menor que o nosso erro máximo. A próxima raiz, que foi nesse intervalo aqui, foi de 0,7712. Tá? E foi... Ele utilizou agora 14 iterações e obteve essa que está aqui. Tranquilo? Então, ó, a gente pode responder da seguinte forma. Então, a gente teve a primeira raiz como sendo 0,4411 e a segunda raiz como sendo 0,7712. Perfeito? Então, dessa forma, a gente encontrou as duas raízes. Seria fácil para que vocês executassem esse mesmo código para todas as raízes no intervalo, tá? Para ele mostrar cada uma delas. Bastaria que vocês fizessem o quê? Modificassem o laço de iteração for. Tudo bem? Isso vai ser uma das questões do questionário. Então, vocês vão alterar esse código aqui para que, a depender da quantidade de intervalos que você encontra, ele mostre todas as raízes utilizando o método da bissecção. Vocês vão utilizar basicamente quase o mesmo script, só vão mudar o for aqui. Beleza? E aí ele tem que mostrar na tela. Tranquilo? Então, esse vai ser um dos exercícios. Beleza? Para a gente dar continuidade, então, vamos para o próximo método, que é o método da iteração linear. Nos métodos anteriores, fizemos a localização da raiz dentro de um intervalo e depois passamos a reduzir esse intervalo até conseguirmos o valor da raiz com uma certa precisão. Esses métodos são chamados de métodos convergentes, pois sempre conseguimos obter uma precisão melhor que a anterior para a raiz. Isso faz parte daquilo que eu chamei de métodos fechados. Você sempre acha a raiz, por isso convergentes. Veremos agora os métodos abertos, que requerem apenas um ou dois pontos iniciais, que não necessariamente limitam a raiz. Ou seja, a partir de agora, nesse conteúdo e no conteúdo da semana que vem, a gente vai focar somente nos métodos que procuram raiz sem intervalo. Você dá um valor inicial e, com esperança, você acha a raiz. Esses métodos nem sempre são convergentes, mas eles não precisam, tá, que você saiba o intervalo onde está a raiz. Então, aquela dependência de ter o produto da função trocando de sinal, aqui você não precisa dela. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Veremos agora os métodos abertos, que requerem apenas um ou dois pontos iniciais que não necessariamente limitam a raiz. Tais métodos, às vezes,
podem divergir para valores longe da raiz. Entretanto, quando convergem, eles são muito mais rápidos que os métodos baseados em intervalos. Tá. Então vamos para o primeiro, o método da iteração linear, ou o famoso chamado de método do ponto fixo. Talvez seja o método mais fácil de todos do curso, tá? Então vamos lá. Método iterativo linear. Ele também pode ser comumente chamado de método do ponto fixo, mas eu não sou muito fã desse nome, tá? Então eu prefiro método iterativo linear, mas isso tanto faz. Beleza? Vamos lá. O método da iteração linear é desenvolvido simplesmente rearrumando a função f de x igual a zero, de modo que obtenhamos a seguinte equação: x é igual a g de x. Ou seja, no método, devemos pegar a função. Então vamos lá, a gente tinha uma função f de x igual a zero, e era a função que a gente queria encontrar as raízes. E devemos reorganizar algebricamente seus termos até obtermos a expressão x igual a g de x. O que eu quero que vocês entendam que é o seguinte: não me interessa que tipo de função que é essa daqui. Não interessa. O que eu quero que você faça é, você vai ter que mexer os termos dela algebricamente, você vai mexendo, e você tem que conseguir encontrar uma expressão dessa forma: x igual a g de x. Se não tiver um x sozinho, você pode somar x dos dois lados, isso não importa. O que você tem que ter é uma expressão dessa forma. Então você pode somar, você pode dividir, você pode elevar, você pode extrair raiz, você pode extrair senos, cossenos, arcosseno, arco-cosseno. Gente, é a álgebra matemática que você quiser, você pode aplicar. Desde que, obviamente, você mantenha a igualdade coerente e você tenha sempre x igual a g de x. Perfeito? Por exemplo, aquilo que vocês fizeram na semana passada no questionário, tá? Como exemplo, aquele método de se encontrar um valor aproximado para a raiz quadrada de um número a partir da fórmula. Aí vocês lembram que eu passei uma fórmula para vocês: x igual x mais a sobre x dividido por 2. Essa fórmula aqui, ó, ela nada mais é do que uma expressão dessa forma, ó. Só que nesse caso, quem que é a sua g de x? Bom, vamos colocar aqui, g de x é igual a x mais a sobre x dividido por 2. Então, essa função aqui é que é a g que eu estou te falando aqui, ó, tá vendo? Então, se você pegar essa expressão, ó, ela satisfaz essa forma aqui. Então, vocês obtiveram a raiz aproximada de um número utilizando o método iterativo linear. Então, vocês já aplicaram o método no curso, bem? Essa transformação pode ser realizada, por exemplo, somando x em ambos os lados de f de x igual a zero. Porque se você soma x em ambos os lados dessa equação, vai ficar x de k e f de x mais x. Então você já mata, já acha uma aproximação. A equação 1, que é essa equação que está aqui, possui uma forma de encontrarmos um novo valor de x com uma função de um valor passado de x. Ou seja, se eu conheço xi, se eu conheço um primeiro valor, eu obtenho o valor de g para essa função. O meu próximo valor, que seria o xi mais 1, ele é basicamente o valor de g, porque x é igual a g de x. Então eu entro com o valor 0, e quando eu calcular g, esse valor já é o meu próximo, seria o x1. Aí eu pego o x1 e entro na g de novo. Aí esse próximo valor é x2. Aí eu pego o x2 e entro na g de novo. E assim vai. Foi o que vocês fizeram no método das raízes, tá? Para encontrar a aproximação da raiz quadrada. Para a inicialização, basta escolhermos um valor inicial x0 no domínio da função. O valor é qualquer um, tá? Tanto faz. Por isso, naquele caso lá da aproximação da raiz, quando eu te pedi a raiz do 3, eu te dava lá, comece o algoritmo com 0,5. É diferente, tá? Aqui, eu trago um exemplo que é o seguinte, ó. Você tem uma função f de x,
que é a função e elevado a menos x ao quadrado, menos 9x sobre 5. Perfeito? Ela é essa função azul que está aqui, ó. E aqui em vermelho eu tenho o eixo y igual a 0. Então, ou seja, observa que você tem uma raiz aqui entre menos 2 e menos 1,5. E você tem uma raiz aqui entre 0 e 0,5. Então, guarda isso aí que a gente vai precisar disso. Se eu conheço, então, os intervalos e a função, eu posso utilizar o método da abscissão. Perfeito. Mas eu quero mostrar isso aqui com o método ativo linear. Então, vamos pegar essa função aí. Então, ó, deixa eu colocar aqui isso. Então, ó, para a função f de x igual a e elevado a menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 9x sobre 5, temos que são várias as possibilidades de encontrarmos uma igualdade da forma. Então, vamos colocar essa forma que está aqui, ó. Entre elas, temos, por exemplo... Tá, gente, agora presta atenção. Como eu falei, existem inúmeras formas diferentes de você pegar essa equação e escrever isso daqui. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pega a sua função. A gente quer encontrar as raízes dela, então a gente vai igualar a 0. Vamos começar a mexer com isso daqui. Tá? A primeira forma, vamos colocar aqui, ó. Primeira forma. Eu vou simples fazer, eu acho que o caso mais simples possível. Vamos pegar isso daqui. E já vamos isolar quem? O x direto. Então, ó, esse termo que está de cá, pega ele, passa para o lado de cá. Perfeito? Dessa equação aqui agora, ó, o que você pode fazer para isolar o 9/5? Você vai pegar e vai multiplicar essa daqui por 5 e dividir por 9. Então, ó, eu vou tirar isso daqui. Isso que está aqui, eu vou x igual. Vou, então, multiplicar por 5 e vou dividir por 9. Essa aqui talvez, então, seja a primeira forma mais simples. Então, nesse caso aqui, ó, a nossa g de x é quem? É 5 nonos de elevado a menos x ao quadrado, menos x ao quadrado. Talvez seja a primeira forma, a mais fácil de todas. Vamos ver outra forma. Então, ó, segunda forma. Por exemplo, tá? Lembrando que são várias aqui. Na verdade, eu posso falar que é infinitas, porque depende de quem está simplificando. Como a gente já tem... Aqui, ó. Deixa eu pegar isso daqui, porque o correto seria... desse jeito, tá? Então, vamos isolar o x aqui a partir desse x ao quadrado, tá? Então, vamos isolar esse x ao quadrado. Então, o que a gente tem? X ao quadrado do lado de cá, igual. Passa o resto para lá, tá? Então, você vai ter e elevado a menos x ao quadrado menos 9x sobre 5. Então, essa é a outra forma. Agora, como eu quero encontrar x igual a g de x, eu posso extrair a raiz quadrada. Se eu reparar bem aqui, ó, aqui, ó, tem uma raiz negativa e uma raiz positiva. Se eu quisesse tentar encontrar a raiz negativa, eu poderia simplesmente pegar aqui, ó, e extrair a raiz quadrada com sinal negativo. Eu falaria que é menos a raiz quadrada disso daqui, ó. Então, nesse caso aqui, nesse novo caso, a minha g de x seria, então, essa função que está aqui, ó. Só uma terceira forma para a gente finalizar. Então, terceira forma. Você pode simplesmente pegar essa que está aqui, tá? E isolar esse termo que está aqui, ó. Então, esses dois passam para o lado de lá, tá? A gente vai ter elevado a menos x ao quadrado igual a x ao quadrado mais 9x sobre 5. Beleza. Agora, como a gente quer encontrar o x ao quadrado, vamos extrair o logaritmo natural dos dois lados. Do lado esquerdo, a gente vai ter menos x ao quadrado, enquanto que do lado direito a gente vai ter ln de x ao quadrado mais 9x sobre 5. Pode fazer isso. Por fim, vamos colocar o menos lá dentro. Então, x ao quadrado é igual a menos ln disso daqui. E, por fim, vamos extrair a raiz quadrada. Só que agora eu vou pegar a raiz quadrada positiva. Então, a raiz quadrada positiva de... menos ln de x ao quadrado menos 9x. Então, nesse novo caso aqui, g de x é igual a isso daqui.
Então, observem, gente, ó, existem diferentes formas de você sair de uma função f de x igual a zero e chegar em um equivalente x igual a g de x. A gente fez 3 formas diferentes, tá? Para a primeira forma, eu trago ela aqui no material de uma forma que vocês podem ver como que o método se comporta. Então aqui, ó, eu trago a g de x em azul e eu trago a y igual a x, que é sempre essa reta que está aqui, ó. Essa reta aqui sempre vai se manter, tá? Então o que a gente faz? A gente escolhe um x0, perfeito? Que é o primeiro ponto. Esse 0. Eu escolhi 0.3, foi aleatório porque eu quis. A gente pega ele e substitui na função g de x. A gente já vai achar o x1. Esse x1 ele vai vir para o valor de x. Então, ó, ele vem para o valor de x aqui, ó. Eita, cortou aqui, ó. Tá, não tem problema, eu vou mostrar aqui. Então, ele vem para cá, bate aqui. Chegou aqui, a G vai ter um novo valor de x1. Você vai jogar ela na G. Joga ela na G aqui para baixo. Bateu aqui, vem para f de x. Para x, desculpa. Achou um novo x1, vem para G. Achou outro, vem para cá. E você vai ficar circundando aqui, ó. Uma hora, você vai estar muito próximo da raiz. Perfeito? Essa é a ideia. Então, você vai fazendo esses vetorezinhos aí, tá? Sem ter problema. Outra coisa, agora é um problema. Que se eu pego aquela mesma função, mas eu tento encontrar... e só um detalhe, deixei isso aqui, é um detalhe extremamente importante. A raiz da função f de x igual a zero, ela é a interseção entre essas duas. Por que ela é a interseção entre essas duas? É simples, gente, porque ela não é um resultado de uma operação sobre essa função. Você só isolou o x. Então, é óbvio que a raiz dessa função que está aqui é o ponto de interseção dessas duas funções. Não é óbvio isso, tá? Porque elas são iguais. Tá, então esse é um ponto. Agora, observa aqui, ó. Se a gente pega esse ponto aqui, ó, que é o mesmo ponto que está do lado de baixo aqui, para o lado negativo, a gente tem uma raiz aqui, ó, antes do menos 2, tá vendo? Só que quando a gente faz aquele teste que eu fiz, ó, por exemplo, escolhe um x0 igual a menos 2 e joga ele aqui, se você jogar para x e continuar fazendo o processo, ó, observa, a função vai divergir. Então, ó, aqui é x0, aqui vai ser x1, aqui vai ser x2, aqui vai ser x3. Tá vendo que você está se afastando da raiz? Então, nesse caso aqui, ele diverge. Então, seria impossível, nesse caso aqui, com essas duas funções, encontrar essa raiz do lado de cá, ó. Perfeito? Não teria como. Você poderia tentar isso de qualquer lado. Perfeito? Só fazendo essa análise. Tá? Então, ó, se você tem aqui, ó, a função é azul e a reta, você tem duas interseções aqui e aqui. Qualquer ponto que você quiser, por exemplo, pega esse ponto que está aqui, ó, desce na azul, bate na rosa, vai para azul, bate na rosa, vai para azul, bate na rosa, vem para azul. Tá vendo que você veio para essa raiz? Ó, eu comecei aqui, ó, eu vim para essa raiz. Vamos começar do lado de cá. Joga aqui na azul, vai lá para rosa. Volta para azul, vem para rosa, para azul, rosa. Viu que eu voltei para cá? Não tem como você começar aqui, bater na azul e vir para essa raiz. Agora, pode ser que se você alterar essa forma aqui, ó, da g de x, você consiga chegar nessa raiz aqui, ó. Beleza? Então, pode ser que se você alterar essas duas funções, você consiga encontrar essa raiz. Então, por exemplo, ó, lembra que aqui eu fiz uma segunda forma? Então, dessa segunda forma que tem aqui, que a gente pegou o sinal de menos aqui, eu vou utilizar agora, então, a x e essa g aqui, ó. Aí no GeoGebra que eu fiz, ó, olha lá, a f, que é essa reta aqui, a rosa, e a g que a gente tinha. Então, eu coloquei lá, menos a raiz de e elevado a menos x ao quadrado, menos 9x sobre 5. Então, tá, ó. Você tem a verde, que é a sua g, tá? E você tem a rosa, que é a y igual a x. Então, o que você vai fazer? Vai escolher um x0. Então, por exemplo, ó, pega o x0 igual a 0 mesmo. Joga lá na g. Jogou na G, joga na X. Chegou na X, joga na G. Chegou na G, joga na X, G, X, G. Viu? Você vai parar aqui, ó. Que está entre menos 2 e menos 1,5. Pega outro valor, por exemplo, menos 3. Joga na G, joga na X, joga na G, X, G, X. Tá vendo que você volta para cá? Ou seja, preste atenção.
eu tive duas formas diferentes e uma me levou para a raiz positiva e a outra me levou para a raiz negativa. Uma fazia divergir quando eu tentava para a raiz negativa. Essa daqui, você pode tentar. Você nunca diverge da raiz negativa. Porém, você não consegue obter a raiz positiva. Se você trocasse isso aqui para mais, lembra que lá você tirava a raiz, era mais ou menos? Para mais, joga na G, joga aqui, ó. Tá vendo que para cá não tem G? Isso é um problema, tá? Então, por exemplo, ó, se eu pego aqui, ó, eu vou pegar aqui e vou jogar na G. Eu tenho que chegar na X, eu vou chegar para cá. Quando eu voltar, o valor que eu vou calcular aqui, ele não está na G. Então, foge do domínio. Eu não poderia fazer. Eu poderia fazer dentro desse pequeno intervalo que tem aqui, ó. Só desse intervalo. Então, eu jogo aqui, chegou aqui, veio para cá, divergiu de novo. Perfeito? Então, tomem esse cuidado, porque, por exemplo, aqui está a raiz, mas ela vai divergir de toda forma aqui, porque nem tem domínio. Tranquilo? Então, essas diferenças têm que serem tomadas, tá? Então, você tem que fazer os gráficos de todo jeito. Nem tenta fazer um exercício utilizando uma x e uma g de x sem fazer o gráfico e ver para onde que vai para você tentar encontrar. Tranquilo? Tá. Então, com base nesse todo, vimos que há casos onde o método da iteração linear converge e outros casos onde ela diverge. Podemos mostrar que o erro em qualquer iteração é linearmente proporcional ao erro da iteração anterior multiplicado pelo valor absoluto da inclinação de G. Ou seja, o erro em uma iteração futura é igual ao módulo da derivada de G em um valor qualquer, x, vezes o erro da iteração anterior. Então, o que eu estou querendo te falar? Se eu tenho um erro aqui agora, pelo método iterativo linear, o meu próximo erro, ele vai ser multiplicado pelo módulo da derivada em algum valor no intervalo aonde eu estou calculando uma raiz. Esse x que está aqui, ó, essa letra grega, x, é um valor real em que está. Você pega a raiz, x estrela ali, a raiz exata, e você abre um intervalo perto dessa raiz. X é algum valor que está ali dentro, próximo da raiz, tá? E um valor real positivo. Então, perto da raiz, em um intervalo que você determinou, o erro ele é dado por essa expressão. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, a raiz está aqui, certo? Então, ó, deixa eu colocar aqui, só para a gente não ter segredo. Ó. Então, deixa eu colocar o ponto de interseção aqui entre essa e essa. Ó, ele fez aqui o ponto A, perfeito? Não me interessa os valores de A agora. O que eu quero aqui é o seguinte, eu quero fazer um segmento que vai do ponto parte real de A0 até o A. É esse segmento que está aí, ó. Tá? Então, ó, aqui a gente tem o x estrela, que seria a raiz exata, tá? Então, x estrela. Perfeito? Essa daqui seria a raiz exata. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir um intervalo em torno desse x, com um h qualquer. Por exemplo, pega um h, ali já tem um h ali já. Vamos colocar HH. Vamos pegar, por exemplo, 0.1. Tá? Tanto faz. O que a gente vai fazer, então, é criar duas retas em torno desses pontos. Tá? Então, vamos só para a gente poder ter uma noção aqui, ó. A gente vai ter o primeiro ponto, que é parte real de A menos HH e parte de 0. Esse é o primeiro ponto. E tá lá B. Deixa eu só dar um zoom aqui, ó. Então, ó, x estrela tá aqui. B é um ponto que tá de cá. Perfeito? Só para a gente poder aumentar ali, vou colocar 0.2. Tá, beleza. E agora a gente vai ter isso daqui. Só que mais HH. Então, observa, ó, tá vendo que aqui, ó, ele criou um intervalo? Ele criou um intervalo aqui, ó, que passa por aqui e por aqui. O que eu quero dizer é que daqui de dentro desse intervalo, você vai tirar uma letra grega psi, tá? Então, aqui dentro desse intervalo você pega essa letra. O que eu estou querendo te dizer? Se você calcula, então, a derivada da função g em um ponto,
A derivada da função g nesse ponto, nesse x0, ele te dá uma aproximação para o erro. Se você já tiver o erro, o próximo erro ele é múltiplo desse pela derivada. Aí o que acontece? Se o valor da derivada for maior que 1, esse erro vai aumentar. Concordam comigo? Porque é múltiplo. Então, uma forma de você verificar se você tem ou não raiz é verificar essa derivada. Que já que o módulo do valor da derivada, se for maior do que 1, isso vai divergir, porque o erro vai aumentar. Agora, se for menor do que 1, não, o erro vai diminuir. Se a gente fazer a derivada aqui dessa função g aqui em módulo, ó, eu vou fazer aqui, ó, abs, que é módulo, de g'. Eu quero que vocês observem, ó, olha dentro do intervalo. Tá vendo que dentro desse intervalo, perto da raiz, tá vendo que o erro sempre ficou abaixo de 1, ó? Então, não interessa qual é o valor, qual é a g e qual é o ponto inicial que eu vou pegar. Na verdade, se vocês observarem, ó, em qualquer ponto aqui, ó, pelo menos, né, antes aqui, ó, até daqui, ó, se você pegar aqui, jogar aqui e vir para cá, ele vai vindo para uma região aonde nessa região a derivada é menor do que 1. Não tem problema ele começar numa região onde a derivada é maior do que 1. O que acontece é que perto da raiz, a derivada tem que ser menor do que 1, senão ela não converge. Beleza? Então, a forma de você verificar isso é fazendo o gráfico. Tranquilo? Você faz o gráfico da derivada da g' e vê se perto da onde tem interseção da x com a g de x, a derivada fica menor do que 1. Se ficar menor do que 1, então sim, perto daquela raiz, você pode utilizar um método iterativo linear. Tá? Então, logo, se o módulo de g' de x for menor do que 1, então o erro diminui a cada iteração. O método converge. Se for maior do que 1, o erro aumenta a cada iteração, ou seja, o método diverge. Se for 1, o erro é o mesmo, diverge da mesma forma. Tranquilo? Só que aí o erro não aumenta. Perfeito? Aqui a gente tem então um algoritmo, o método da iteração linear. Então a gente começa definindo a função, um x0 e o seu erro. A gente inicializa o erro, tá? Valendo 1. Depois a gente define o número máximo de iterações, nmax. A gente inicializa um contador de iterações, ni igual a 0. Beleza. Fez isso? Então agora que a gente vai para dentro do método, tá? Iterativo linear. Então, enquanto o nosso erro ainda não foi atingido e o número máximo de iterações também não foi atingido, a gente vai fazer o seguinte, vamos atualizar o número de iterações, n é igual a n mais 1. Vamos calcular uma nova aproximação, fazendo o valor de g daquele valor, tá? Se xni for, se o valor que você tem aqui for diferente de 0, se x for diferente de 0, então você ainda não achou a raiz, você calcula o erro. Se o x for igual a 0, você acabou de encontrar a raiz exata. Você pode só calcular um valor relativo, tudo bem? Sem problema algum. Saiu daqui, você vai mostrar a raiz, o erro e o número de iterações. Se vocês pegarem esse método aqui, ele é muito, muito parecido com o método da raiz quadrada que eu expliquei na semana passada. Então, vocês podem pegar aquele mesmo esquema e montar um algoritmo desse daqui. Eu não vou implementar o iterativo linear, vocês vão implementar como exercício, beleza? Só quero fazer um adendo aqui, porque é defina f de x, não é f de x não, desculpa, é g de x. Perdão aqui, tá só para esse erro, que aqui ó, não é f. Deixa eu até colocar aqui, para não haver confusão, ó. Aqui ó, não é f, tá? Até colocar, não é f de x, perfeito? Tá, então tome esse cuidado aqui, não é f de x, mas sim g de x. Então o que você tem que entrar no método iterativo linear é o valor de g, a função g, que é a que você vai ficar aproximando. Tranquilo? Então é isso, gente, ó, muito cuidado nos exercícios, tá? Aí é só o estudo aqui mesmo. Qualquer dúvida, basta mandar no chat, no fórum ou no chat também, beleza? Então até semana que vem.